direita e esquerda. Quem são, como vivem, como se reproduzem. Vamos saber tudo daqueles que se posicionam à direita e à esquerda. Quer saber mais? Vem comigo. Salve! Eu sou o Ibsen e esse é o seu canal Ibsen sobre som e filosofia, e o assunto de hoje é direita e esquerda. Mas antes de a gente começar a falar sobre esse assunto polêmico, a gente vai para aquela hora que você já conhece e que eu quero que você também participe deixando o seu comentário. A hora do salve! E o salve de hoje vai para Isa Jambo, Viviane Araújo, Sons of Bach, Menino Manel, Adalberto Camargo, Ângela Lima, Tauan Ranieri, Amiline Santos, Jorge Manuel, Estevão Nascimento, Blackout FF e Bianca Rangel. É isso aí. Se você também quiser que eu fale o seu nome aqui na hora do salve, é só deixar o seu comentário, deixar o seu like, que o seu nome vai ser dito no próximo vídeo. Muito bem, para a gente começar a falar sobre esse assunto, esquerda e direita, é importante que a gente deixe claro que esses conceitos são dinâmicos, se modificam de acordo com o contexto histórico, econômico e político, e por que não dizer até geográfico. De país para país, o conceito de esquerda e direita pode ser modificado. Né? É importante também escolher as palavras certas para que eu não emita nenhum juízo de valor. O objetivo desse vídeo é esclarecer um pouco mais as ideias do pessoal que se posiciona à direita e daqueles que se posicionam à esquerda, beleza? Para começar o assunto, a gente vai dar o contexto histórico. No século XVIII, você sabe, ocorreu a Revolução Francesa. O antigo regime que antecedeu a Revolução, um regime absolutista, ele possuía 3 estados. O primeiro estado que correspondia à nobreza, o segundo estado que correspondia ao clero e o terceiro estado que correspondia à burguesia. Esse terceiro estado, ele representava 2 vertentes, a alta e a baixa burguesia. Com o advento da Revolução Francesa, a burguesia se viu fortalecida, então ela se reuniu numa Assembleia Constituinte para redefinir os rumos desse novo regime francês e para vetar o rei Luís XVI. À direita do presidente da Assembleia nós tínhamos os girondinos, que eram mais moderados, mais ligados aos interesses da nobreza. E do lado esquerdo nós tínhamos os jacobinos, que eram mais exaltados, que acreditavam na transformação a partir da Revolução e que estavam mais ligados ao povo. Esse posicionamento já ajuda a entender um pouquinho quais são as ideias da esquerda e da direita. Normalmente eu vou começar a diferenciação à esquerda porque a direita representa o status quo, aquilo que já existia. As transformações vieram a partir da esquerda, então toda vez eu vou começar falando da esquerda, tá? Mas não é por uma questão de juízo de valor ou de entender que um é mais importante que o outro. O primeiro movimento à esquerda é o socialismo utópico, que surge no final do século XVII, começo do século XVIII, com pensadores como Proudhon, Owen, Fourier, que entendem que a sociedade ideal deveria ser aquela que não houvesse propriedade privada, né? E que essa transformação fosse feita a partir de um movimento pacífico, uma transição pacífica, e não a partir da revolução. No século XVIII, Karl Marx lança as bases do que a gente vai chamar de materialismo histórico, né? Que é o socialismo científico, que entende que a sociedade sempre se transforma quando se transformam os meios de produção. E para Karl Marx, toda vez que a infraestrutura, ou seja, os modos de produção, o trabalho se modifica, as superestruturas, a cultura, as leis, a religião, também vão ter as suas modificações. E para ele, esse processo na história da humanidade teria a sua culminância quando os trabalhadores, o proletariado, tomasse os meios de produção e dividisse os lucros de uma forma igualitária. E o final desse processo Marx vai chamar de comunismo. O comunismo seria o polo extremo da esquerda. A ideia de uma sociedade sem propriedade privada, sem a presença do próprio Estado, os lucros divididos de forma igualitária, né, a partir da administração do próprio proletariado. O estágio anterior, provisório, seria o socialismo. O socialismo seria o Estado participando desse processo.
o Estado o Estado administrando os modos de produção para possibilitar essa transformação. Então a gente tem o comunismo como polo final, como estágio final dessa transformação, o socialismo como um estágio provisório. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o materialismo histórico e o socialismo científico de Karl Marx, eu tenho esse vídeo aqui, que pode explicar para você um pouco melhor. Sobre todos esses movimentos e pensamentos que eu for citando, socialismo, liberalismo econômico, materialismo histórico, esse vídeo pode ajudar você, tá? E eu tenho esse outro vídeo aqui que também é bem importante para explicar de uma forma um pouquinho mais clara essas linhas de pensamento. Em 1917 ocorre a Revolução Russa, né, que implanta o socialismo na Rússia e a partir da anexação de outros territórios cria a União Soviética. A gente vai ter a Revolução Chinesa mais à frente e depois a Revolução Cubana. São os países mais emblemáticos quando a gente fala de socialismo. No contraponto ao socialismo, a gente vai ter os movimentos de extrema direita. Os mais conhecidos, o fascismo e o nazismo, né? Que são movimentos que se contrapõem ao socialismo, né, e que vão caracterizar o que a gente chama de extrema direita. E aí vai ficar um pouco mais fácil a gente diferenciar. É importante dizer que algumas situações são muito semelhantes entre a extrema direita e a extrema esquerda, mas basicamente a gente vai ter as seguintes questões. A extrema esquerda, ela é universalista, ela entende que esse movimento deve alcançar o máximo de países possíveis. A extrema-direita é nacionalista. A característica da extrema-direita é a valorização dos valores nacionais, né? De nação, o que a gente chama de nacionalismo. Ela se fecha no distanciamento com os outros povos, procurando uma purificação da sua etnia, da sua raça. A extrema-esquerda acredita na ausência do Estado. A extrema-direita já é estatizante. Efetivamente, tanto a esquerda quanto a direita apresentaram governos extremamente centralizadores e ditatoriais e absolutistas, né? Tanto as experiências com o nazismo, com o fascismo, como o stalinismo, né? A ditadura cubana, enfim. Os dois sistemas, quando realmente efetivados, foram centralizadores. A esquerda tem como característica principal o fim da diferença social. A esquerda entende que as diferenças humanas são sociais e podem ser eliminadas. A direita entende que as diferenças humanas são naturais e devem ser conservadas. Daí vem o termo conservador, né, e revolucionário, porque a esquerda entende que essas diferenças podem ser transformadas, podem ser eliminadas. E a direita entende que uma sociedade equilibrada é aquela que conserva as diferenças naturais do homem. Delimitadas os extremos, né? A extrema esquerda e a extrema direita, nós vamos ter aí muitas nuances, muitas gradações, ou seja, vários estágios entre a esquerda e a direita. Da esquerda para a direita, a gente vai ter o comunismo, que é o polo central. A gente vai ter o socialismo, a gente vai ter os sociais liberais, que defendem os valores do socialismo, mas entende que a economia deve ter a sua liberdade para atuar, ou seja, o livre mercado. Nós vamos ter também os progressistas. Os progressistas são aqueles que acreditam que a sociedade deve ser pautada ou norteada pela razão. Eles têm a influência do que a gente chama de positivismo. O positivismo entende que a base de toda mudança social é a razão. Então o que os progressistas acreditam? Acreditam numa sociedade laica, num Estado laico, defende os direitos das minorias, porque se o socialismo entende que a igualdade deve ser buscada, logo os segmentos sociais que são prejudicados devem ser defendidos, devem ser desenvolvidos. Então, os progressistas lutam pelas causas ambientais, os progressistas lutam pelos direitos das minorias,
pelas políticas públicas. A gente vai ter o social-democrata, que já é um centro-esquerda. Os sociais-democratas são aqueles que acreditam num Estado democrático, mas com valores sociais, ou seja, a luta pelas políticas públicas, pela emancipação dos mais pobres. Entenda bem, o centro-esquerda acredita sim na presença do Estado, modificando ou ajudando a atenuar as diferenças sociais. O centro-direita acredita que a economia pode fazer essas mudanças, mas o liberal tem por característica entender que o Estado deve atuar na segurança, na educação e na saúde. Mais à direita, nós temos os neoliberais, que não acreditam na presença do Estado nas áreas que eu citei, e sim apenas na segurança, né? Porque o papel do Estado deve ser o quanto mais discreto possível. Esse liberalismo de Estado, essa tendência social liberal, tem a sua origem nas crises da Bolsa de 29, então ali na década de 30, 40, quando a ameaça socialista era iminente, os países capitalistas começaram a criar alternativas para que o capitalismo não entrasse em colapso. E aí surge esse liberalismo preocupado com as questões sociais e preocupado em criar políticas públicas compensatórias e que tirassem as pessoas da miséria. E aí que vão surgir essas nuances, desde o social liberal até o liberalismo de Estado, que basicamente, com algumas diferenças, vão acreditar na força do mercado, na livre iniciativa, no Estado discreto, mas com políticas públicas. O neoliberalismo, que vai ter a sua força ali a partir da década de 70 e 80, com Reagan nos Estados Unidos, a Margaret Thatcher na Inglaterra, dentre outros, que vai entender que a economia não deve sofrer a influência do Estado. O Estado deve apenas se ater à segurança e a economia deve abranger essas outras questões, como educação, saúde, e o neoliberalismo prega a privatização, né, das estatais, prega a desoneração do Estado. Então fica claro aí que existem muitas nuances, desde o comunismo até os movimentos de extrema direita. Mas basicamente as questões mais importantes é a questão da igualdade, né, que o socialismo ou os movimentos de esquerda acreditam na diminuição das diferenças sociais, enquanto que a direita acredita na manutenção do status quo, ou seja, o conservadorismo. A direita normalmente está alinhada com os valores cristãos e com o conservadorismo. A esquerda normalmente defende pautas mais polêmicas, como a descriminalização do aborto, das drogas, né? Ou uma política de redução de danos, ou seja, como as drogas, o aborto são questões reais, seria necessário haver uma política de redução de danos, como diminuir os danos causados por essas questões. A direita já entende que essas questões devem ser criminalizadas para que elas sejam erradicadas. A esquerda normalmente está mais alinhada com as lutas das minorias, enquanto a direita defende o direito das maiorias, entende que a sociedade ideal é aquela em que as maiorias têm os seus valores prevalecendo. Politicamente falando, a direita defende a manutenção das diferenças naturais do homem. E a esquerda defende o fim da desigualdade social. Economicamente falando, a direita entende que uma economia livre, uma economia em que os empresários sejam beneficiados, ela normalmente, naturalmente, vai beneficiar aqueles que estão nas classes mais baixas, porque uma economia mais forte, mais empregos, mais gente trabalhando, menos miséria. A esquerda entende que enquanto não existirem políticas públicas que visem diminuir as desigualdades, é impossível ter uma sociedade justa. Na área da moral, enquanto a esquerda luta pelas minorias e pelas liberdades de escolha, a direita luta pelos valores morais cristãos. Quando se discute a esquerda e a direita, outra questão muito importante é a liberdade, porque nos extremos os dois sistemas, ou seja, os dois posicionamentos falharam no que diz respeito ao quesito liberdade.
caminhando-se mais ao centro, a questão da democracia e da liberdade se torna um ponto bem importante. Mas como eu disse no começo do vídeo, essas diferenças são dinâmicas, se transformam, se modificam e assim, existem cristãos que de esquerda, existem alas da Igreja Católica e evangélicas que são de esquerda, existem alas da Igreja Católica e da Igreja Evangélica que são de direita, existem pessoas de direita que não professam nenhuma religião. Então, assim, tanto as questões morais como as questões políticas são dinâmicas e se modificam. E é isso. Espero que você tenha entendido, espero que você deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Tamo juntão. Salve!